pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos. Vocês estão vendo ali que tá rasurado, né? Aula 8 e a data, porque essa daqui era para ser aula 7. Mas a pedidos nós fizemos uma revisão aí da lei dos senos. Agora, existe a lei dos cossenos, que também é um teorema. O que esse teorema diz para nós? Que em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto da medida desses lados, pelo cosseno do ângulo por eles formado. Nossa, olha só, tanta informação, né? Vamos traduzir isso? Traduzindo, nós temos um triângulo qualquer, como na lei dos senos, né? Então, nós temos um triângulo ABC, nós sabemos que os lados opostos têm os nomes respectivos das letrinhas, né? Em minúsculo, não é verdade? E o ângulo oposto, nós já estamos cansados de saber. Vamos supor que nós temos aqui um ângulo marcado. Esse ângulo é o ângulo A, né? O A é o ângulo θ, né? Uma letrinha aí do alfabeto grego. Então, vamos lá. Resumindo tudo aquilo que eu disse anteriormente, né? Que está lá nesse tom de azul aqui. Vamos entender aqui. Eu tenho meus lados e eu tenho um ângulo que é marcado, certinho? Então, qual que é o lado oposto ao ângulo marcado aqui, ó? Ao ângulo θ? É o A. Então, o que acontece? Esse lado ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado e somados, menos 2 vezes o lado B, vezes o lado C, vezes o cosseno do ângulo marcado, o ângulo θ. Esse ângulo, ele vai vir com medidas, né? Pode ser 60, pode ser 45, pode ser 50. Lembrando que quando não te dá o valor, não tem na tabelinha dos ângulos notáveis, a gente vai estar colocando o valor como um dado do exercício, certo? O que acontece se esse triângulo for um triângulo retângulo, ou seja, se o triângulo marcado dele for 90, o que vai acontecer? Você simplesmente vai voltar no teorema de Pitágoras. Simplesmente porque quando a gente for ver os valores aqui, o cosseno de θ é igual a 0. Aí, quando você multiplica isso aqui tudo por 0, ó, soma essa parte, certo? Vocês já sabem fazer. Mas, uma dúvida que está surgindo aí. Como é que eu vou saber quando usar a lei dos senos e quando usar a lei dos cossenos? Quando, hein? Garanto para vocês que é muito simples. Gente, essa resposta, ela é muito simples, né? Então, vamos lá, vamos entender. Geralmente, a lei dos senos, a gente usa quando a gente tem dois ângulos marcados, certo? E quer achar um dos lados ou um dos ângulos. Cosseno, o seno de um dos ângulos. Agora, quando a gente tem apenas um ângulo marcado, então já liga a anteninha aí, que provavelmente é lei dos cossenos. Nesse exercício aqui, olha só, nós temos um triângulo, né? Nós temos um ângulo marcado, que no caso é o ângulo θ, né? Da nossa fórmula, que é um ângulo de 45, né? Então, nós vamos te retirar os dados. Qual que é o lado oposto a ele? X. Então, já vou substituindo aqui. Os outros lados, sobrou quem? Sobrou 7 e sobrou 3 raiz de 2. Então, 7 ao quadrado mais 3 raiz de 2. Atenção aqui, ó, nós precisamos de colocar parênteses, porque se não colocar parênteses, fica só o raiz de 2 ao quadrado. E mesmo se fosse ao raiz de 2, precisaria de um parênteses aí, tá bom? São os dois que estão ao quadrado. Continuando com a fórmula, menos 2 vezes o lado, que é o 7, né? Vezes o outro lado, que é 3 raiz de 2. Ah, e se eu inverter esses valores aqui? Não tem problema, dá o mesmo resultado no final. Vezes o cosseno do ângulo. O ângulo não é 45, então coloquei 45 lá. Continuando aqui, x ao quadrado, 7 ao quadrado dá 49. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Raiz de 2 ao quadrado
você pode fazer raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, né? Raiz de 4 é 2. Ou então, você já corta aqui direto com o radical, tá bom? Então, o resultado disso aqui é 2. 2 vezes 7 vai dar o quê? 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3, 42, certo? Então, eu já fiz essa continha aqui de multiplicação. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Continuando com a minha conta aqui, ó, desci o x ao quadrado, desci o 49, 9 vezes 2 é 18. O que que vai acontecer aqui? Olha, quando eu multiplico aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Raiz de 4, nós já falamos, é 2. 2 que vai ficar aqui, ó, dividido por esse 2 aqui, que vai fazer a multiplicação. Isso aqui tudo vai dar o quê? Vai dar 1. Então, 42 vezes 1, sobrou só 42. Gente, fazendo essa conta aqui, eu encontrei o quê? 25. E aí, eu vou fazer raiz quadrada, mais ou menos raiz de 25. Agora, me responde, eu vou encontrar 5 e menos 5. Por que que o menos 5 não me serve? Porque eu estou trabalhando com medidas e não tem lógica encontrar uma medida negativa, certo? Então, fica aí, esse é o exercício número 1, bem tranquilo, tá? E aí, no próximo, nós vamos ver, sim, que essas letrinhas podem se alternar dependendo do ângulo que estiver marcado, tá bom? Vamos ver no próximo. Próximo, gente, eu vou fazer só 3 exercícios, tá bom? Nesse vídeo. Então, vamos lá. Na figura abaixo, determine a medida do lado AC. Qual é o lado AC? Olha aqui, ele está marcado pela letrinha B, certo? Sabendo que cosseno de 50 é aproximadamente isso aqui, tá bom? E eu tenho uma observação nesse exercício, como na maioria dos exercícios, né? Que tem esses números aqui, ó, com vírgula, que não é fração, né? Porque nós não temos, nós até temos o valor dele dentro da raiz, né? Para alguns, mas nós temos uma tabelinha, essa tabelinha eu tô devendo ela para vocês, mas eu vou digitalizar, é porque eu tô com um livro aqui e esse livro tá um pouco amassado, mas eu vou tentar achar ela na internet. Acho que nem vou digitalizar, não, vou mandar da internet mesmo pra vocês, com todas as medidas, tá bom? Mas sempre eu vou estar dando, né, o que é pra vocês substituírem. Quando tem assim, é pra você usar a calculadora no final, só no final, tá bom? Então, por favor, não use a calculadora, no Enem você não tem calculadora. Então, vamos lá. Perceba que agora eu não quero achar o A. Nossa, mas a minha fórmula tá com A. Gente, essa fórmula aqui, ela pode ser alterada, né? Então, o que que você vai fazer? Você tá precisando do A? Não é do A agora, você tá precisando do B. Então, é só fazer o seguinte, você vai substituindo. Ao invés de você ter a soma das outras duas medidas, que é B e C, agora você vai ter quais são as outras duas medidas? As outras duas medidas é A e C, certo? É só substituir aqui, ó. E se você quisesse achar C, aí você ia ter B ao quadrado mais A ao quadrado, B vezes A, cosseno de teta, certo? Então, é isso. Então, vamos lá? Presta bastante atenção. B ao quadrado, continua B ao quadrado. Quanto que é o A? 8. Quanto que é o C? 10. Nós não temos raiz quadrada aí, ó. Menos 2, que é da fórmula, vezes 8, vezes 10. Vezes o cosseno de 50, porque é o ângulo marcado. Se aqui tivesse 60, eu colocaria 60. Se tivesse 70, 70. Entenderam, gente? Beleza. Então, agora, eu vou substituir. B ao quadrado é igual, vou substituir não, vou fazer cálculos. B ao quadrado igual. Então, vamos aqui, ó. 8 ao quadrado vai dar o quê? 64. 10 ao quadrado vai dar o quê? 100, certo? 2 vezes 8 vezes 10 vai dar o quê? 160. Vezes o cosseno aqui, ó, eu coloquei 0,64. Você pode completar aqui, como eu já completei,
pelo número inteiro lá que deu, tá? Mas assim, a gente costuma deixar só 2 casas após a vírgula, tá bom? Mas o exercício trouxe assim, então vamos usar todas as casas. Nesta parte aqui, né, eu permito vocês usarem, tá? Parecendo que vocês vão usar só agora, né? Mas vamos fingir que isso tá acontecendo. Eu ia ficar orgulhosa se vocês usassem só agora, tá bom? Então, vamos lá. 160 vezes 0,64279, certo? Vai dar esse valor aqui, ó. Quando você soma 64 mais 100, você tem 164. Fazendo essa subtração, você encontra raiz quadrada, porque aqui passa em forma de raiz. Já falei porque que nós não vamos usar mais ou menos, né? Porque não existe medida negativa. Quando você extrai essa raiz, né? Tem que ser na calculadora lá, né? Você encontra aproximadamente 7,82. Por que eu coloquei? Porque tem mais um monte de casas aqui, inclusive as próximas duas é 00, tá bom? Porque todas as vezes que a gente trabalha com vírgula, é aproximado mesmo, tá bom, gente? Então, é isso. Então, simples, né? A conta tranquila. Agora, nós vamos falar dessa questão aqui. Essa questão, ela foi da ESA. O que é ESA? Escola de Sargento das Armas. Até anotei aqui para não esquecer, né, de passar para vocês. Então, nós temos um terreno triangular, presta atenção, de frentes 40 e 20, né, ou 20 e 40, tudo bem? E em ruas que formam um ângulo de 60. Então, aqui tem as duas ruas. O perímetro desse terreno lembrando, que é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu teria que ter esse lado que eu já tenho, esse mais esse, certo? Se eu fosse somar tudo isso aqui que eu tenho, eu teria 20 mais 40, 60. 60 mais x. Eu tenho que descobrir esse x para calcular o perímetro, certo? Então, eu preciso de achar esse lado aqui, que eu chamei de x. E o exercício me trouxe um dado aqui, ó. Raiz de 3 é igual a 1,7. Então, você já sabe que em algum momento você terá que substituir 1,7, certo? Então, eu tenho a minha fórmula aqui, né? E aí, eu vou fazer as substituições. Quem que é o A? X. Então, x ao quadrado é igual o lado B, 40, o lado C, 20. 2 vezes o B, que é 40, vezes o C, que é 20, vezes o cosseno do ângulo θ, né? Que é o ângulo que tá lá no exercício, que é o ângulo de 60. Agora, é conta. 40 ao quadrado, 1.600. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 40 vezes 20 dá 1.600. Gente, cosseno de 60 é 1/2. Quando você faz essa conta aqui, ó, vai ficar 1.600 sobre 2, que dá o quê? 800. Então, tudo isso aqui virou o quê? 800, certo? Aí, eu vou somar agora. 1.600 mais 400 dá 2.000. 2.000 menos 800, 1.200. Aí, eu vou extrair a raiz de 1.200. 1.200 não é um número que tem raiz exata, né? Não é um quadrado perfeito. Então, o jeito de eu fazer é decompor. Então, eu vou dividir pelos números primos. Então, vai dar o quê? 600, divide por 2, 300, divide por 2, 150, divide por 2, 75, aí eu vou por 3. Vai dar 25, aí eu já vou pelo 5, né? Porque não dá para dividir por 3. Pronto, certo? Quando eu resolvo isso aqui, eu vou encontrar o quê? Vou fazer aqui, ó. Vai ficar o quê? Vou colocar de 2 em 2 para ficar mais simples. Só o 3 que vai ficar sozinho. Então, vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, certo? Gente, o 2 sai, não sai? Esse 2 também não sai? E esse 5 também. Se vai sair assim, ó, 2 vezes 2 vezes 5, vai ficar o raiz de 3. 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 raiz de 3. E é aqui que vai entrar a minha substituição. 20 vezes o valor que o meu exercício me deu de raiz de 3, que é 1,7. Vai dar exatamente 34. Então, eu achei que isso aqui é 34.
Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas o exercício pediu para calcular o perímetro. Perímetro na matemática ele é representado por 2P. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu já tenho todos os lados? Tenho. Eu tenho 20, tenho 40, tenho 34. Agora é só eu somar. Qual que seria a minha resposta? Letra A, certo? Então, assim, são exercícios tranquilos, né? Não são difíceis. Sou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu quero que vocês façam a lista de PDF primeiro, para depois ir para o formulário, tá bom? Vamos fazer, encontrar o valor do X em todas, para depois ir para os probleminhas, tá bom? Então, beijinho, fiquem com Deus.